Então, esse bebedouro da marca Britânia é um bebedouro da classe chamada bebedouros eletrônicos. Esse bebedouro apresenta um cooler, uma placa eletrônica que constitui-se de uma fonte, né, retificada, que transforma 110 volts em 12 volts. No caso aqui está saindo na saída da fonte 12.1, que é o suficiente. Os componentes aceitam até 15. Então nesse caso resiste até 15, então nesse caso a fonte está ok. Mas o bebedouro não está gelando. E ao notar que o cooler estava funcionando inadequadamente, ou seja, quase travado, muito duro, pesado pela sujeira, por graxa antiga, aí então troquei o cooler. Esse aí é novinho, 12 volts direitinho, trocado, funcionando perfeito, levinho, ó, funcionando. Troquei o cooler pensando que seria ele, já que ele não estava funcionando. Falei assim, a primeira suspeita é ele. Ao trocar o cooler, tive a amarga surpresa de perceber que a placa Peltier, que é quem é responsável por todo o processo de esfriamento, não tá funcionando. Essa placa Peltier, ela funciona da seguinte forma: ela aquece de um lado, desse lado, e esfria do outro. Ela funciona assim. Essa placa, a inscrição tá TEC1 12706. TEC1 é porque o TEC1 é de modelo. 127 é porque ela funciona com 127 volts. 06 é a corrente máxima que ela suporta, 6 amperes. Mas o funcionamento normalmente dessa placa é com uma corrente em torno de 2,3 amperes, que é muita corrente, certo? Então, com uma tensão de 12 volts retificados, 12 volts corrente contínua, e numa amperagem, numa corrente elétrica circulando nessa placa de 2,3 amperes, ela aquece muito nessa face e esfria muito nessa. À medida que ela aquece numa face, ela esfria na outra proporcionalmente. Ela não pode funcionar, portanto, já que ela aquece muito para poder esfriar um lado, ela não pode funcionar sem um sistema de refrigeração. E esse sistema de refrigeração é constituído por um cooler, no caso. O cooler tem essa função. Esse cooler não dá conta, no entanto, sozinho. É preciso de um dissipador de calor. Eis aqui o dissipador de calor. Ele é fixado, né? A placa Peltier fica entre ele e o reservatório de água, que vai ser gelado. Aquela partezinha lá, aquela parte branca, é um isolamento térmico, que para não passar o calor do frio para o quente, para não contaminar e não perder trabalho. Que ela tem que esfriar de um lado e esquentar do outro. Ao esfriar, ela resfria a água do reservatório. Tem duas saídas no reservatório, uma é para água quente e outra para fria. Ele tem duas partes, ele é dividido no meio. A parte fria está sendo resfriada pela placa Peltier, pelo lado frio dela, pelo lado que ela esfria. Beleza, vamos lá então. Esse dissipador de calor, ele fica cobrindo a placa Peltier, ele fica do lado quente dela. Ficando do lado quente, ele rouba calor dela. A transmissão de calor dela para ele, nessa troca, ele ganha calor e ela perde, então ela resfria um pouco. Como só o dissipador de calor não dá conta de fazer esse trabalho de resfriar ela o suficiente, entra então o papel do cooler, que vai jogar ar frio nessas paletas, né, nesses alvéolos do dissipador de calor, que é uma placa metálica, né, do metal alumínio, que é um ótimo condutor de calor. Então ele dissipa o calor, ele pega o calor quente e joga ele para o ar. O ventilador ajuda ele nesse trabalho. Então tudo funcionando normalmente, o que ocorre? A placa Peltier esquenta de um lado e esfria do outro. Ao esfriar do outro, ela gela a água. Essa parte quente, como eu disse no início, precisa ser resfriada para que a pastilha Peltier não queime. Ela funciona, a partícula Peltier funciona da seguinte forma: ela tem vários elementos. Cala a boca, galo. Ela tem vários elementos, tem galo no quintal. Ela tem vários elementos, e esses elementos,
eles é um conjunto de elementos, de pecinhas, né, de placas metálicas com metais de resistência diferente, dureza diferente, e com isso colocado um lado do outro e energizando-se, eles produzem esse efeito chamado efeito Peltier, descoberto por alguém chamado Peltier em 1834, esse efeito. Daí para cá, usa-se os resultados desse efeito para várias aplicações, dentre elas refrigeração. E nesse caso aqui é um bebedouro eletrônico, como já disse no começo. Então, a placa Peltier, sem essa refrigeração do dissipador de calor de alumínio, ajudado pelo cooler, ela não aguenta, ela entra em curto, ela queima, porque passando 2.1 a 2.3 amperes nela o tempo todo, ela vai aquecer demais até partir. Ou ela abre ou ela entra em curto. Certo, beleza. O que aconteceu no caso aqui que eu observei? Depois de vários testes. O cooler anterior estava queimado, né, por uso, muito tempo, vida útil dele, sujeira e tal. Queimou. Ao queimar, ele deixou de fazer o papel dele, que é de resfriar o dissipador, que está roubando calor, fazendo o trabalho dele, né? Roubando no bom sentido, da placa Peltier, do lado quente dela. Como ele não conseguiu, como ele parou de funcionar, o dissipador aqueceu muito com o aquecimento do lado quente da placa Peltier e a pastilha Peltier não aguentou, né? E entrou em curto. Aqueles elementos que eu disse, são vários elementos dentro dela. Ao entrar em curto, ela parou de fazer o papel dela certo, que é esfriar de um lado e aquecer do outro. Ela passou então a aquecer dos dois lados, funcionando como aquecedor e não como refrigerador. Esse é o problema desse bebedouro. Então, constatado o problema, não é a placa, porque a placa eu já medi, sai 12 volts na saída, como eu disse, 12.1, tanto para o ventilador como para a placa Peltier, ambos funcionam com 12, com tolerância de até 15, está tudo ok, a placa principal que dá alimentação à fonte está funcionando, o ventilador funcionando, só restou a placa Peltier, a pastilha Peltier. Como a pastilha Peltier entrou em curto e está somente aquecendo, só trocá-la e o problema resolve. Depois eu vou passar o restante do vídeo mostrando essa após a troca.